A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai finalizar o estudo bíblico de Mateus do capítulo 5, né? Hoje vamos ler dos versículos 42 ao 48, assim encerrando o nosso estudo no capítulo 5. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 42. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Quer dizer o quê? Quem vier pedindo a você alguma coisa, você não evita, não se desvies do quê? Não tente evitar, fugir, né? Tô vendo fulano, eu sei que fulano vai me pedir emprestado. Eu vou atravessar a rua e vou fingir que não vi. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quer dizer, ame o teu próximo, né? E odeie o seu inimigo, né? Por assim dizer. E a gente ama, né? A quem nos quer bem, nossos familiares, nossos amigos, a gente ama essas pessoas. Só que pessoas que vão contra aquilo que a gente quer, que têm opiniões diferentes da nossa, que não estão sujeitos a aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, a gente tem o quê? Tem um certo sentimento contra essa pessoa. Então, aquelas pessoas que se levantam contra nós como inimigos, nós temos o quê? Naturalmente uma repulsa por aquelas pessoas. Só que aí no versículo 44, Jesus diz: Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quer dizer, Jesus falou: ame os seus inimigos. Você ama os seus amigos? Ama seus familiares? Amém. Mas você também tem que amar o quê? Os seus inimigos. Você tem que ver essas pessoas como também semelhantes. Todos nós somos humanos, todos nós pecamos, não somos melhores do que ninguém, certo? E porventura essa pessoa está num caminho que você sabe que não é bom, de acordo com a visão dos padrões de Deus, né? Do que é bom, do que é certo, e você está vendo que essa pessoa está tendo uma conduta errada, você tem que o quê? Se compadecer dessa pessoa, saber que essa pessoa precisa se consertar, essa pessoa precisa de ajuda para o quê? Para ir pelo caminho certo, porque essa pessoa está num caminho de perdição, o caminho do pecado, né? A consequência do pecado é a morte. E sabendo isso, a gente tem que ver as outras pessoas como pessoas que podem ser salvas, pessoas que precisam ser salvas. Nós necessitamos nos preocupar com as outras pessoas. Ainda que essas pessoas nos maldizem, falem mal da gente, a gente tem que não ficar com sentimento ruim pensando: essa pessoa está falando mal de mim, essa pessoa isso, aquilo outro. Não, a gente pensar: nossa, essa pessoa tá com rancor, tá com algo ali, um sentimento ruim que está causando nela, e isso não é bom, isso não é agradável a Deus. Então essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa mudar. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, se você sabe que tem alguém falando mal de você, fale bem dessa pessoa. Profetiza, não no sentido de profetizar porque você tem o dom de profecia, mas fala assim: você está falando mal de mim, mas em nome de Jesus eu peço que você seja restaurado, que a sua vida seja restaurada, que a paz do Senhor Jesus entre na sua casa, que a paz do Senhor entre no seu coração, e todas essas palavras ruins, todo esse sentimento ruim que você está falando, que você está jogando contra mim, que você seja tocada
tocado, tocada pela graça de Deus, pela presença de Deus, e você seja restaurado e que verdadeiramente você venha a ter a paz de Cristo, a paz de Deus no seu coração. Porque quem tem a paz de Deus, quem tem a paz de Cristo, não profere essas palavras que você está proferindo. Fazei bem aos que vos odeiam. Quer dizer, se a pessoa te odeia, mas você sabe que ela está necessitada, não tem um alimento dentro de casa, e você tem que se compadecer dessa pessoa. Você tem que pensar, poxa, ele me odeia, ele me detesta, mas eu sei que dentro da casa dele está faltando um pão. Eu sei que ele não está em condições de botar o leite na mesa dos filhos. E eu, graças a Deus, estou sendo abençoada por Deus, estou sendo abençoado por Deus, e tem sobrado bastante. Eu posso abençoar a vida dessa pessoa com um alimento, com uma ajuda de custo ou com uma oração. Se você não tem condições de ajudar financeiramente, você pode, nas suas orações, colocar o nome dessa pessoa, o nome da família dessa pessoa, da casa. Então faça o bem àquelas pessoas que te odeiam. A gente tem que ter o coração mais puro, o coração mais, assim, sensibilizado. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas a gente tem que perdoar. Nós não vivemos mais para o mundo, não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Cristo. E devemos ser como Cristo. Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre ele as enfermidades de todos. Ele sofreu na carne o sofrimento que nós deveríamos sofrer, porque nós merecemos como pecadores. Então, quando uma pessoa está apontando o dedo para você, você tem que saber que essa pessoa precisa ter essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Essa pessoa, a gente tem que ter misericórdia por essa pessoa, assim como Jesus teve misericórdia da gente. Jesus sofreu por causa de nós. E nós também devemos ter essa misericórdia, esse amor uns pelos outros, porque nós não somos melhores do que ninguém, né? E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quer dizer, se alguém está perseguindo a gente porque somos cristãos ou por algum outro motivo, certo? Essas pessoas têm algum tipo de ódio no coração. O inimigo, o maligno, está o quê? Cegando essas pessoas. Então a gente tem que enxergar. Nós não temos mais a visão tapada. Nós não temos os ouvidos tapados mais. Por quê? Porque Deus nos alcançou e nos deu a oportunidade de conhecermos coisas espirituais que o mundo não conhece. O mundo não pode entender que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus Filho, que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que morreu por nós, pelos nossos pecados. Eles não podem entender. Isso só quem pode entender somos nós cristãos que fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Aqueles a quem Deus revela a sua palavra. Entendeu? Por isso que eu digo, sempre que a gente lê a Bíblia, é bom, né? Um conselho que eu dou a vocês, orar antes, pedindo, Senhor, me revela a sua palavra, Senhor, permita que eu compreenda, Senhor, o que o mundo não compreende. Abra, Senhor, meus olhos e ouvidos espirituais para que eu possa compreender a sua palavra, o seu evangelho. Entendeu? E aí, através disso, através da misericórdia de Deus, pela graça, que graça é o bem que não merecemos, mas recebemos mesmo assim, né? Ele revela pra gente os segredos dele. Não todos, né? Mas ele revela, porque Deus é imensurável. A gente não consegue, na nossa cabeça, dimensionar o tamanho de Deus. É impossível para o homem, para o ser humano. Então, a gente tem que pedir, né? E a gente tem que orar para que essas pessoas que estão cegas pelo pecado, que estão com o coração, assim, em pedra, de ódio e rancor,
que essas pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus e que essas travas, essas coisas que tampam a visão deles, seja retirada. Que as garras do maligno saiam de cima da vida dessas pessoas e essas pessoas deixem de ser escravas do pecado e se tornem verdadeiramente filhos de Deus. Então a gente tem que orar pelas pessoas que nos maltratam e nos perseguem. Versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então, para a gente ser filhos de Deus verdadeiramente, nós temos que ter essa visão, nós temos que ter este comportamento de orar pelos que nos perseguem, que nos maltratem, fazer o bem para aqueles que nos odeiam e amar uns aos outros. Não basta a gente só amar quem nos ama, temos também que amar aqueles que nos odeiam. A gente tem que amar o próximo, amar a todos, né? Versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Quer dizer, Deus, ele faz com que o sol se levante tanto para os maus quanto para os bons, né? De manhã, o sol nasce e o sol, ele ilumina tanto para as pessoas boas quanto as pessoas más. Que as pessoas que fazem o bem e as pessoas que fazem o mal. A chuva cai para os justos e para os injustos, né? A chuva molha, rega a terra, tanto das pessoas justas como das injustas. Então Deus não faz acepção de pessoas, né? E nós também não devemos fazer. Nós não podemos julgar o outro, pensar, não, essa pessoa não presta, essa pessoa é isso, aquilo, aquilo outro. Nós não podemos fazer isso, porque todos nós somos iguais. Entendeu? O mesmo Deus que faz o sol brilhar para a gente é o que faz brilhar pelo outro. A mesma chuva que molha a gente, molha também o outro. Entendem? Dá para entender? Versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Quer dizer, se a gente só amar a quem ama a gente, que recompensa a gente quer receber por isso? Né? Pense, não, eu amo todas as pessoas que me amam, quero ser recompensada por isso, porque eu sou uma pessoa amorosa e eu amo as pessoas que me amam, eu quero receber uma recompensa por isso. E aí continua, não fazem os publicanos também o mesmo? Quer dizer, até as pessoas, né? Até as pessoas mais, eu não estou falando aqui no sentido de até as pessoas que estão no mundo, né? As pessoas que fazem o mal, até o mal, vamos pensar, vou dar um exemplo aqui. Até um vilão tem as pessoas que ele ama, né? Pense num vilão de filmes, as histórias. O vilão, ele tem o seu amado, a sua amada, seus filhos. Então, o vilão tem a capacidade biológica de amar aquele que ama ele, certo? A família dele, os amigos dele. Então, que recompensa uma pessoa que se diz ser boa vai ter por amar aqueles que também as ama? Entendem isso? Então, até um ladrão, eu estou dando os exemplos bons, até um ladrão, um assassino, vamos pensar nos pecados que a gente conhece mais para dar exemplo. Os assassinos, os ladrões, eles têm a família deles, eles têm os amigos deles, e eles amam a família deles e os amigos deles, certo? Então, se você se diz boa porque ama a sua família, ama seus amigos, não há diferença entre você e as outras pessoas, entendem? Versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Quer dizer, se vocês só saudam, né? Sauda a igreja com a paz do Senhor. Se você só sauda, você só conversa, você só abençoa, você só abre a boca para abençoar e para cumprimentar as pessoas, os seus irmãos,
as pessoas do seu vínculo, o que tem de mais nisso, né? Todos os seres humanos saudam as pessoas que estão no seu vínculo de amizade, né? Não fazem os publicanos também assim? Quer dizer, todas as pessoas fazem assim, né? Cumprimentam, amam as pessoas que estão no seu vínculo de amizade. Versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, nós devemos ser perfeitos assim como nosso Pai celestial é perfeito. Se queremos ser filhos verdadeiramente de Deus, nós devemos ser como Ele, tentar sermos como Ele, num caminho de santificação. Claro que nós, como seres humanos, jamais seremos perfeitos, mas a gente tem que tentar ao máximo sermos perfeitos, né? Lá em Levítico 19:2 diz: dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E em Deuteronômio 18:13 diz: em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Então nós devemos ser como Deus deseja para nós e sermos santos assim como nosso Pai é santo. Então a gente deve amar a quem nos ama, mas também devemos amar a quem nos odeia. Então a gente tem que ser diferentes, entendeu? Jesus, nessa passagem dos versículos 38 e 48, Jesus cita Levítico 24:20, né? Vamos lá ler Levítico 24:20. Levítico 24, versículo 24. Não, capítulo 24, versículo 20. Que diz... 24:20, que diz: quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará, né? Então Jesus ensina os seguidores dele, né, que não devem resistir mal com mal. Não se deve pagar mal com mal. Ele, aqui na minha Bíblia de estudo, cita assim: ele não nega a lex talionis, que é a lei de retaliação, uma lei comum, como o princípio da justiça legal. A lei insistia na punição adequada. No entanto, o padrão para o reino de Jesus é mais alto. Um tapa na face tinha a intenção de insultar uma pessoa considerada inferior. Na minha educação, né, na minha casa, a minha mãe sempre diz que quando, por exemplo, na hora de educar uma criança, não estou fazendo apologia à violência infantil, pelo amor de Deus, tenho discernimento. Mas na hora de educar uma criança, alguns tapinhas, né? Uma educação mais que nem antiga, que nem eu recebia quando era criança. Na verdade, eu só recebi uma vez, só apanhei uma vez, mas para nunca mais precisar. Mas na educação pode ter, como posso dizer? Pode acontecer da mãe bater no filho, certo? Para educar, a fins educacionais, né? Contudo, a minha mãe sempre diz que jamais devemos bater no rosto de alguém. Seja a mãe com o filho, filho com mãe, ou a gente na rua com outras pessoas. Ela sempre dizia que jamais deve se bater na face, porque para ela é símbolo do maior desrespeito. Então eu cresci com esse, entre aspas, ensinamento, que a gente jamais deve bater no rosto de ninguém, porque é um sinal máximo de falta de respeito, né? E aí aqui tá falando, né, que um tapa na face tinha a intenção de insultar uma pessoa considerada inferior. A gente vê isso, eu acho que em filmes também, né? Que para chamar para um duelo, as pessoas tiravam as luvas e batiam no rosto da outra, né? Como um símbolo de desrespeito verdadeiramente. Os discípulos de Cristo, em contraste ao comportamento dos fariseus, tinham de aceitar insultos e teriam de andar uma milha a mais quando forçados pelos romanos
a carregar um fardo por uma milha. Um princípio derradeiro é amar os inimigos, um padrão ainda aplicável, até mandatório para todos os cristãos, sem exceção. Os rabis corromperam a afirmação do resumo da lei ao acrescentar as seguintes palavras à Escritura: aborreça o seu inimigo. Eles, ao manipularem a palavra de Deus, conseguiram definir próximo de tal forma a eliminar os odiados publicanos, os gentios e samaritanos. Por outro lado, Jesus pediu que o amor incondicional fosse estendido a todos, assim como o amor de Deus tem de ser estendido a todos. Então, amados irmãos, nós devemos amar a todos, ainda que venham fazer mal a gente, maldizer, nos perseguir, nós devemos amar o próximo. É fácil? Não é fácil, mas devemos. E devemos o quê? Ganhar almas para Cristo, certo? Se de alguma forma você vê que alguém está te perseguindo, falando mal porque você é cristão, ou por alguma coisa que você não cometeu, a gente pode pensar nessa pessoa como alguém, uma ovelhinha perdida do Senhor, que ainda não teve oportunidade de voltar para o aprisco. Então, a gente tem que ter uma pureza no coração, tentar purificar o coração, pensando, não, essa pessoa está perdida, essa pessoa ainda pode ser alcançada para Cristo. Deus pode mudar a vida dessa pessoa. Então, nós devemos enxergar essas pessoas como pessoas que precisam de Deus na vida delas, entendeu? E é isso. A gente precisa amar o próximo, amar os outros, não somente amar aqueles que nos amam. Eu sei que é difícil, não é fácil. Para nós seres humanos não é fácil, mas para Deus tudo é possível. Então devemos pedir ajuda de Deus nessa e em todas as nossas batalhas espirituais, físicas, Então, se você tem alguém, tem alguém que você não consegue perdoar, que eu já vi muitas pessoas, não consigo perdoar, não consigo. Você, ser humano, nós, seres humanos, realmente não conseguimos. Mas se a gente orar verdadeiramente, pedindo para Deus nos dar forças para perdoar fulano, cicrano, Deus vai nos dar força. Entendem? Deus vai nos dar um amor tão grande que a gente vai esquecer a mágoa e a gente vai passar a amar aquelas pessoas. Entendem? Deus me deu, vou dar um testemunho para vocês. É porque eu não quero fugir muito nesses vídeos de estudo, eu não quero muito fugir do estudo, para não fugir muito. Então vou falar rápido, já tô até enrolando. Eu tinha meio que um sentimento ruim por uma determinada situação, enfim, pessoas, E aí, hoje eu amo de paixão, assim, nossa, me dá eu não posso ver que eu amo de paixão. Então Deus, eu tinha uma repulsa tão grande, mas agora Deus me deu um amor tão grande que eu não consigo, lidar, eu não consigo não olhar e dar vontade de abraçar, de beijar, de cuidar, sabe? Porque por causa dos traumas de antigamente aconteceram várias coisas e eu não gostava de jeito nenhum. Eu que nem fala aqui na palavra, não se desvie, eu me desviava. Vai vir, e eu vou sair, eu não vou estar em casa, mas hoje eu amo de paixão, porque esse amor, e eu verdadeiramente falo, esse amor não vem de mim, vem de Deus, porque só Deus para mudar nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo com o estudo no capítulo 6.